vamos nessa. Vamos falar nessa unidade sobre os tipos e a natureza jurídica do orçamento. Tema de grande divergência doutrinária. Qual a natureza jurídica do orçamento? Em relação aos tipos de orçamento, você viu, temos 3 tipos de orçamento. Né? Temos a lei orçamentária anual, temos a lei de diretrizes orçamentárias e temos o plano plurianual. Agora, em relação à natureza jurídica do orçamento, você sabe me dizer se há direito subjetivo, se aquela despesa prevista no orçamento gera um direito a uma pessoa, ou seja, se aquela despesa que é prevista no orçamento não for cumprida, pode uma pessoa ingressar no Poder Judiciário, requerendo, peticionando, no sentido de ver cumprido o orçamento, ou seja, ver cumprido aquele direito subjetivo previsto no orçamento. Esse tema é polêmico. Em outras palavras, é possível aquela previsão orçamentária gerar direito a um terceiro? É isso que vamos estudar e verificar a posição do nosso excelso pretório Supremo Tribunal Federal. Tema que cai em prova discursiva constantemente. Este da natureza jurídica do orçamento. Então vejamos, a grande divergência sobre o tema é problema dos mais complexos. Então as perguntas são: há direito subjetivo para terceiros? O Poder Executivo é obrigado a realizar as despesas previstas? É possível controle de constitucionalidade da lei orçamentária? Já respondo que o Supremo entendeu que é. Por exemplo, no caso da CID Combustíveis, tem previsão no artigo 177, parágrafo 4º, que a receita da CID Combustíveis, contribuição de intervenção do domínio econômico, é vinculada a determinadas despesas. Por exemplo, despesas com infraestrutura, despesas com proteção ao meio ambiente. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que a CID Combustíveis e a contribuição de intervenção do domínio econômico, caso não haja, né, aquela vinculação, né, de acordo com o artigo 177, parágrafo 4º, a lei seria inconstitucional. Uma decisão do ministro Marco Aurélio de Mello. Então, aquela lei que é orçamentária, que previa a vinculação da receita, ela tem que ser da CID Combustíveis, lembre bem, de acordo com o artigo 177, parágrafo 4º, tem que ser obedecida, ou seja, foi, nesse caso, utilizado o controle de constitucionalidade concentrado, através de ação direta de inconstitucionalidade. A revogação, outra pergunta, a revogação de outras leis por causa das leis orçamentárias? Então isso passamos, né, a falar a partir de agora. Ou seja, cumpre determinar se uma lei material com conteúdo de regra de direito e eficácia inovadora, né, se o orçamento é isso, ou se é mero ato condição, ou seja, mero lei de meios, né? Apenas uma técnica contábil, que só do ponto de vista formal se reveste das características de lei. Então aí começamos com o constitucionalista francês Deguy. Francês, né, esse grande constitucionalista, diz que o orçamento é uma lei sui generis. O orçamento é, em relação às despesas, um mero ato administrativo, em relação à arrecadação dos tributos, uma lei em sentido material. Ou seja, em relação às despesas, não teria conteúdo de lei, mas em relação à parte da arrecadação tributária, seria lei em sentido material. Então, em relação às despesas, não seria lei em sentido material, seria uma lei apenas em sentido formal, aprovada de acordo com as características previstas na Constituição, mas não geraria um direito subjetivo a terceiro. Quanto à arrecadação tributária, seria lei em sentido material, segundo Deguy. Ou seja, parte do pressuposto da existência do princípio da anualidade tributária, em que deve existir prévia autorização para a criação ou aumento de tributos por meio de lei orçamentária. Veja que a anualidade tributária, como você viu em tópico anterior, ela não foi
recepcionada pelo texto da Constituição. Não temos o princípio da anualidade tributária. Para a criação ou aumento de tributo, não é necessária uma prévia autorização do Parlamento. Súmula 66 do STF. Aí vem o Yetzer, que diz que o orçamento é substancialmente um mero plano de gestão em todos os seus aspectos. Em outras palavras, não gera direito subjetivo a terceiros. Não tem conteúdo jurídico. Essa é a posição desse doutrinador. Especificamente, seria um ato-condição, pois os tributos são criados por leis próprias e as despesas derivam de outras normas legais. Assim, o orçamento é simplesmente um implemento de uma condição para a cobrança e o gasto público. Assim, o orçamento tem natureza de ato-condição em relação às despesas. Não? Então, preste atenção, o que é que diz Yetzer? Que o orçamento é uma posição considerada fraca, né? Que o orçamento seria um mero ato-condição. Não seria lei em sentido material, não geraria um direito a um terceiro. Ele apenas seria um ato-condição para que o Estado gastasse o recurso, mas não geraria um direito a terceiro. Isto é, se está previsto no orçamento tanto de gasto com a educação, não poderia uma pessoa, e esse gasto não foi feito, não poderia uma pessoa ingressar no Poder Judiciário e pleitear que aquele gasto fosse feito de acordo com o orçamento, porque ele é apenas um mero ato-condição para o gasto, ou seja, não gera direito subjetivo a terceiro. Aí vem o Sanz de Bujanda, que é um doutrinador espanhol, tributarista espanhol, que fala que é lei em sentido formal e lei em sentido material, porque assim a Constituição determina, portanto, possibilita a criação ou aumento de tributos quando uma lei tributária expressamente estabeleça. Nesse caso, a lei orçamentária pode revogar outras leis de igual hierarquia ou de hierarquia inferior. Veja que a posição desse doutrinador espanhol é uma posição forte. Ele considera a lei orçamentária uma lei em sentido material e uma lei em sentido formal que gera, sim, direito subjetivo a terceiro. Não seria um mero ato-condição. Seria uma posição forte. Então veja que a posição, né, de Guy seria uma posição mediana, né? Uma posição que você poderia colocar ali como meio termo. A posição de Yetzer seria uma posição fraca e a posição do espanhol seria uma posição forte, que colocaria o orçamento como lei formal e material. Já o economista alemão, né, fala que o orçamento é lei na medida que se origina do poder legislativo. Também seria uma posição forte, né? Seria lei aí em sentido material e formal, ok? Mas qual é o entendimento majoritário? Que é um entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. E esse entendimento, se for cobrado em prova objetiva, é o entendimento que você deve marcar o X. Agora, em provas discursivas, claro, você tem que trabalhar com todas as posições, explicando cada uma. Então, o entendimento majoritário é um meio termo. Veja, a arrecadação de receitas e a realização de despesas decorrem de atos regras, que seriam outras leis, convênios, contratos, né, licitações públicas. Assim, o orçamento é um pré-requisito para a realização dessas despesas. Contudo, entende-se que o orçamento é lei formal, que prevê as receitas públicas e autoriza os gastos, sem criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e as leis financeiras. Seria um posicionamento mais, né, consonante de acordo com o posicionamento de Guy. Então veja, o orçamento é apenas autorizativo. Os gestores só podem realizar as despesas que estejam previstas no orçamento, mas a efetivação dessas despesas não é obrigatória só pelo fato de estarem projetadas no orçamento. Por exemplo, o governo colocou no orçamento do próximo ano despesas referentes à construção de um trem-bala que liga Brasília a Goiânia. No caso, trata-se tão somente de mero ato, regra, uma intenção no curso do exercício financeiro
antes de assinar qualquer contrato, o governo poderá desistir da obra. Esse é o entendimento majoritário. Veja o que diz o STF, né, sobre a natureza jurídica do orçamento. Ele diz que essa é uma decisão já consolidada do ministro Celso de Mello. O simples fato de incluir no orçamento uma verba de auxílio a esta ou aquela instituição assistencial não gera de pronto direito a esse auxílio. A previsão de despesas em lei orçamentária não gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial. Portanto, embora a previsão orçamentária seja o principal requisito para a realização de dispêndios públicos, o fato de determinada despesa estar prevista na lei orçamentária não obriga o governante a efetivá-la, a realizá-la. O orçamento seria uma autorização formal e um instrumento de planejamento, cabendo ao governante, diante de situações imprevistas ou excepcionais, sobretudo quando se depara com escassez de recursos, dar prioridade a determinadas despesas. Ou seja, a lei orçamentária constitui apenas um pré-requisito para a realização das despesas públicas, mas ninguém poderá exigir a qualquer custo a efetivação da despesa. Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal registra uma exceção. Então, a regra que seria um mero ato-condição, um mero ato de implementação das despesas. Para eu gastar, tem que estar previsto no orçamento. Mas aquilo que está previsto no orçamento não necessariamente será efetivado, segundo o entendimento do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Agora, contudo, existe a seguinte exceção: aquelas despesas previstas no orçamento, mas que são devidas pelo poder público em razão de norma constitucional, legal ou contratual. São chamadas pela doutrina de despesas fixas. As despesas fixas podem ser exigidas administrativamente ou judicialmente. Por exemplo, a remuneração de servidores públicos e as obrigações da dívida pública. Isto é, se está previsto em norma, se torna uma despesa fixa. Se foi previsto num contrato administrativo, se foi previsto num convênio administrativo entre uma entidade de assistência social e o Distrito Federal, e a entidade de assistência social está cumprindo com o convênio regularmente, aí sim é obrigado o Distrito Federal a realizar aquela despesa. É a chamada despesa fixa. Veja que dois exemplos categóricos que já foram cobrados em concurso público foi remuneração de servidores públicos, que é prevista em lei, né? E obrigações de dívida pública. Então, aqui gera sim, quando é despesa fixa, gera sim um direito subjetivo a terceiro, ok? Todavia, é importante falar que o mesmo não ocorrerá no caso de uma autorização contida apenas no orçamento para o Poder Executivo transferir recursos para a entidade privada. Esta norma não cria um direito subjetivo em favor da instituição, pois está alçada pela discricionariedade da administração. Isto é, só é criado direito subjetivo quando é considerado uma despesa fixa. Isto é, que além da previsão no orçamento, tem previsão em outra norma legal. Uma lei, um convênio, um contrato administrativo. Ok? Vamos seguindo. Importante dizer aqui algumas características da lei orçamentária. É lei formal, não gera, em regra, direito subjetivo assegurado pelo Poder Judiciário, salvo no caso de despesas fixas. É uma lei temporária, porque é limitada no tempo. É uma lei especial de conteúdo determinado e processo legislativo peculiar, ou seja, o processo legislativo orçamentário tem previsão específica, difere do processo legislativo comum, e é uma lei ordinária, né, aprovada por maioria simples. As leis orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA, Lei Orçamentária Anual, são leis ordinárias, especiais, temporárias e formais. Ok? Preste atenção nesse ponto. Um forte abraço.